Quando eu fui pra Londres a primeira vez, quando eu fui pra Inglaterra a primeira vez em 2014, com a minha família, a proposta era muito histórica. Então a gente viu muito museu, muita igreja, a gente foi em cemitério, que é uma coisa que a minha família gosta muito de fazer, então graças a Deus eles me acompanham. Adoro. Mas eu quero ser uma família assim, pra levar a Bia nessas coisas mais muito, mas históricas. é muito bacana, é muito legal, assim. Eu acho que a história é muito... Inclusive, até quando eu fui pra Londres, eu falei sobre isso porque lá os museus, eles majoritariamente funcionam com uma contribuição voluntária. Então, esses museus famosos, o British Museum, né, que é o Museu Britânico, que é super famoso, é o terceiro museu mais visitado do mundo. Eu fui no Museu Imperial da Guerra também, que é um museu super famoso. Então, eles não são pagos, mas você pode contribuir voluntariamente para ele continuar funcionando, para fazer reparação, para também reparar obra, peça, que são coisas que, fazem parte da nossa história. Então, eu sempre fico pensando assim, a minha história não sou só eu. Hoje, a minha vida que começou em 2002 e sabe lá Deus quando vai acabar. A minha história vem muito antes disso. Vem da galera que... a minha família é italiana, né? A família da minha mãe é majoritariamente italiana. Vieram em navios, tipo... ali, todo mundo junto, pra tentar uma vida melhor aqui no Brasil, pra trabalhar na fazenda de café. A minha história é de lá, é de trás, começa lá atrás. Você fez um vídeo disso também, né? Sobre a importância da Você história. quer entender, né? Tudo que Não acontece. só entender, mas eu quero garantir que as próximas pessoas também vejam isso. Porque é muito importante. E foi uma coisa que a gente falou, a história ela se repete. Um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Então, é por isso que uma vez eu vi uma entrevista muito bacana da Gabi Amarantos pro Fábio Porchat, se eu não me engano. Que ela fala que como é estranho, como é desumano a gente não ter um museu da escravidão no Brasil. A gente não tem um museu da ditadura militar, a gente não tem nada que... E agora a gente tá num esforço ainda maior pra parar de aprender essas coisas, né? Mas a gente não tem. Então parece que a gente tá esquecendo do que foi a ditadura militar. Parece que a gente tá esquecendo do que foi a escravidão. E aí... automaticamente a gente esquece nos impactos que isso rola, que isso tem até hoje, né? Então, quando a gente fala de racismo estrutural, por exemplo, eu não sou nenhuma expertise no assunto, né? Eu não sou uma pessoa negra. Mas eu tomei muitos esforços pra tentar entender, pra tentar aprender mais sobre isso, assim. Então, eu li Djamila, eu li, enfim, muita gente, muitos escritores, pra começar a compreender o que era esse racismo estrutural que tanta gente falava. Porque eu acho que se você não vive, o mínimo que você tem que tentar fazer é tentar aprender. Também influencia muito naquele rolê que a gente falou de... mas como é que eu vou influenciar gente que não tem a mesma realidade que eu? Assim, acho que é tentar aprender, é tentar conhecer o que a galera vive. Buscar informação, né? Buscar informação não mata ninguém. Exato. Então, é isso, assim, como é que a gente quer barrar um estudo de escravidão, tentar censurar questões nesse sentido, se, o racismo ainda afeta muito a sociedade que a gente vive. Muito. Então, as cotas raciais ainda são necessárias, políticas afirmativas são necessárias. Como é que a gente quer barrar, então, o conhecimento disso? Então, eu achei muito interessante quando ela falou, eu falei, caramba, é verdade, a gente não tem um museu da escravidão. A gente não faz ideia do que é. Se não fossem ainda os esforços lá atrás para que a história afro fosse ensinada nas escolas, a gente não ia saber nada. Tipo assim, nada mesmo. Então... É isso, assim, eu acho que quando eu fui pra lá, eu fiz várias contribuições voluntárias pros museus. Pra onde? Pra onde? Pra Londres. Quando eu fui, porque eu visitei os museus e eu fiz as contribuições voluntárias pros museus. Porque eu acho muito importante a gente manter essa história pra galera entender de onde a gente veio, o que pode acontecer, olha lá atrás, olha como as coisas se desenvolveram. E é a gente saber reconhecer perigos iminentes. É a gente saber reconhecer o fascismo, é a gente saber reconhecer o racismo, saber reconhecer essas pequenas coisinhas que parecem inofensivas no começo. Não, mas só um discurso, ele tá zoando, é uma piadinha. E no final, enfim, quando você vai ver, é todo um movimento. Tem um filme muito bacana pra quem quiser assistir, ele chama Ele Está de Volta. Ele Está de Volta? Ele Está de Volta. É um filme alemão que ele conta sobre essa nova onda neonazista na Alemanha. Então, basicamente, o Hitler, em tese, né, morre ali no bunker dele, só que ele acorda, tipo, nos dias atuais. Tipo, tem uma reviravolta no tempo, e ele acorda nos dias atuais, numa Berlim moderna, uma Berlim atual, contemporânea. E aí, um jornalista encontra ele e acha que ele é um humorista. Só que ele é o Hitler de verdade. Então, ele acha que o cara é humorista e que ele faz todo aquele papel pra conseguir dinheiro. Só que o cara vai... Esse Hitler humorista, que na verdade é o Hitler real, vai ganhando sucesso. Fama. E daqui a pouco as pessoas começam a seguir ele de novo. Então começa com uma piadinha, ele indo num programa, fazendo uma piadinha antissemita, falando mal de negro. O povo acha que é humorista, leva na brincadeira, e é o Hitler real. E as pessoas começam a seguir ele de volta e achar ele um fenômeno, um ídolo.
Gente, quando é esse filme? Ele deve ser de 2016. Caraca. É, e aí, aonde? ele tinha na Netflix, eu não sei se ele voltou. Alguém tinha me contado esse tempo se tinha voltado. E aí, no final, do meio pro final, na verdade, eles pegam cenas reais. Eles pegam esse ator, né, que enfim interpreta o Hitler. Vestem ele da mesma forma de Hitler. Ele faz os trejeitos. E eles pegam cenas reais como se fosse um documentário. É um docufilme, na verdade, né? Tem a narrativa, tem a ficção. E tem cenas reais de gente falando. Pô, porque eu acho que o campo de concentração tem que voltar. É um filme impactante. Caraca, Meu pai velho, celeste, quero que assistir. bizarro É muito também. doido. É muito doido.